Podemos começar. Quem está na escala da leitura do Evangelho, quem está na escala da prece. A Rose e o seu Moreira. Um vai É, ler um trecho do Evangelho e o outro vai fazer a oração. Rose, por favor. Boa noite a todos. Primeiro é a oração, né? É isso, Maria Amélia? É a primeira oração? Primeiro é a leitura. A leitura, pode ler. É do capítulo 3, Evangelho. Bem-aventurados que corajosos. O sacrifício mais agradável a Deus. E, portanto, todos depois, vos lembrar de que foi vossa e antes reconciliados com o vosso irmão. Depois, então, oferecer. Então vamos pedir a Deus, o nosso Pai maior, as bênçãos para o início do nosso estudo. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre. Agradecemos também a nossa amada Maria Santíssima e a nossa amada Maria Cláudia Martins, que nos proporciona este momento de aprendizado, de crescimento espiritual. Graças a Deus. Em nome de Deus, Maria Santíssima, damos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. E vamos agora iniciarmos com a primeira pergunta. Autismo kármico são danos no sistema nervoso por abuso da inteligência em vidas passadas. Pode, nesse caso, ocorrer também obsessões espirituais? Olha, para a gente estudar a questão do autismo, eu trabalho justamente com muitos autistas. E existem vários fatores relacionados a isso. O autismo com agressividade, a gente sabe que é um dano neurológico trazido pelo espírito. Então, o que acontece? Eles são mais violentos com as mães, e no processo reencarnatório deles, eles sabem que aquela mãe aceitou cuidar deles e eles não queriam reencarnar. Então, eles são mais violentos com ele. Mas autismo, que não é considerado grave, a gente sabe que existe algo bastante estranho, porque existe neles irradiação coronária que causa uma confusão mental e que não é autismo. E que aqui nós estamos tratando de alguns que estamos recuperando. Eu só posso classificar como autismo os casos graves, os casos de agressividade. Eles perdem a fala, são violentos, desconhecem o amor materno, principalmente, né, o amor materno. É muito raro eles querem agredir o pai, mas a mãe eles agridem. Então, são crianças aí que precisam da psicopedagogia. Mesmo que ele tenha esse grau de violência, eles precisam dela. Já outros casos, a gente sabe que aqui nos hospitais a gente está resolvendo, porque não é considerado casos graves. Então, a gente também não pode generalizar o autismo como se fosse tudo expiação e prova. A gente tem que tomar muito cuidado nessas colocações, principalmente quando a gente vai levar isso para redes sociais. Existe caso de autismo que é um processo obsessivo. Cuidou do processo obsessivo, ele volta à normalidade. Eu já cuidei de autista aqui, com 7 anos, ele falava 3 idiomas. Então, veja só, 3 idiomas. Então, se esse autista falava 3 idiomas, então o que existia ali era um processo obsessivo, porque ele não agredia a mãe, mas quando a entidade se aproximava, ele se tornava uma pessoa totalmente diferente. Tratando do processo obsessivo, ele volta à normalidade. Nós queremos dizer para vocês que a gente não pode classificar o autismo como algo irreversível. Ele não é irreversível. Existe causa que a gente pode reverter isso e ele levar uma vida normal.
A segunda pergunta, quem vai fazer é a Grazi. Boa noite a todos. Boa Doutora noite. Cristina, a minha pergunta é o seguinte: eu vendo alguns vídeos, inclusive esse do coronário, é a questão do uso da seringa para injetar o ectoplasma. Essa seringa, ela pode ser usada em diversos pacientes ou ela tem que ser descartada a cada atendimento? Vê só, a questão dos materiais que a gente usa é para mostrar que a gente está usando. Mas a seringa espiritual, ela está acoplada na material. Essa seringa espiritual, claro que ela é descartável como a agulha também. Mas a seringa material, me dá uma seringa aí. A seringa material, essa eu posso usar em diversos pacientes, porque ela é apenas uma simbologia para vocês entenderem que eu estou aplicando o ectoplasma. Então, isso quer dizer que eu tenho uma seringa aqui de radioatividade e tenho outra de ectoplasma. Então, o que é que acontece? A nossa seringa envolve isso aqui, ó. E quando envolve isso aqui, quando a gente termina de aplicar em um, ela se desmaterializa e já vem outro. Então, essa daqui, ela vai servir para diversos pacientes. Agora, que a gente usa aqui, ela é totalmente descartável. Certo, obrigada, viu? Obrigado também. A terceira pergunta será feita pela Rosângela. Boa noite, doutora. Boa noite, Rosângela. Se a criança com diagnóstico de autismo fora dos hospitais espirituais, doutora, e sem dano e hiperatividade por intensidade neurológica, onde, na verdade, for contaminação do ambiente fluídico negativo da família. Como a senhora trata esse caso? Olha, é interessante que existem muitas mães obedientes. Elas seguem aquilo que a gente está orientando. Uma criança autista não pode ter ambiente de álcool dentro de casa. Isso altera o sistema nervoso central e essas crianças ficam muito agressivas. Mas o problema está no álcool. Então, extinguindo o álcool, essas crianças vão se acalmar. O que é que eu oriento aos pais? Olha, só quer que eu trate do seu filho? Agora, se o senhor beber, não vai ter resultado. Se o senhor deixar de beber, eu vou mostrar ao senhor que a causa dessa irritabilidade, dessa hiperatividade, é interessante e eles, às vezes, obedecem e o tratamento dá certo. Eu tinha uma paciente aqui que ela tem um problema genético na língua. Não vou citar o nome dela, que é de menor. E essa criança, ela tem uma média de mais ou menos 4 anos de idade. E a língua dela tinha uma doença que era considerada genética. Essa doençazinha deixava a língua dela preta, necrosada. E eu ficava pensando, o que é que a gente vai fazer para salvar essa criança? Porque no futuro, qual será o destino dessa criança? Ela não podia nem abrir a boca, que ela tinha vergonha. Então, eu já vi o sofrimento dela. Então, nós vamos trabalhar essa parte genética da criança para saber se a gente muda isso. Só que o pai não tinha me falado que ele bebia e ele escondeu. E eu conversando, dizendo, olha, eu não estou entendendo por quê. Tem hora que essa língua da criança estoura, fica em carne viva, e tem hora que cicatriza. Eu sei que é um problema genético, uma doença genética, mas é muito estranho. E, de repente, ele confessou que bebia. E quando ele soube que era a bebida que estava causando e ativava a parte genética da criança, ele deixou de beber. E depois eu vi essa criança curada. A língua dela totalmente cicatrizada. Para os médicos que estão acompanhando essa criança, essa cura era impossível, não tinha como acontecer. Porque é uma doença trazida lá no DNA. E os médicos não soube explicar como foi que aquela necrose da língua da criança sumiu. Mas a causa principal
era o eletromagnetismo negativo do pai quando ele bebia, que baixava a imunidade da criança e provocava o ferimento. Obrigada, doutora. Agora, essa próxima pergunta é do nosso irmão Moreira. Moreira? Será que está com o microfone desligado? Parece que está, Marane. Dá uma olhadinha aí. Abriu. Mesmo não sendo autista, depois de idosos, nós podemos perder o equilíbrio emocional pelo motivo de não desejarmos o nosso. Qual a importância de nós, enquanto mais jovens, para a maioria dos hemisférios direito e esquerdo? Eu queria que repetir essa pergunta, que não deu para a gente entender. Bom, começa de novo, por favor. Um pouquinho mais alto. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Mais alto. Mesmo não sendo autista, depois de idosos, nós podemos perder o equilíbrio emocional pelo motivo de não vigiarmos o nosso comportamento no dia a dia. Qual a importância de nos educarmos enquanto mais jovens para a harmonia dos hemisférios direito e esquerdo? Olha, a gente tem que entender que as contaminações que existem em volta do planeta de vocês é muito complicado. Só existe a velhice na Terra porque existe o eletronegativo. Se não existisse o eletromagnetismo negativo, vocês estariam hoje com 15 anos, mas na idade estaria com 60. Então, essa forma energética que envolve o planeta de vocês, que dá o tempo de vida para tudo, está mais baseada em camadas pesadíssimas na atmosfera fluídica de vocês. Isso altera o comportamento emocional, isso altera as correntes eletromagnéticas dos autistas e torna eles um pouco mais violentos com relação a tudo. Estudar esse mundo é um mundo infinito. Por isso que o espiritismo científico ele é muito importante para a ciência realizar suas pesquisas. Sem o espiritismo científico, nós estaríamos estagnados. Não sairíamos disso, viu? A próxima pergunta é sua, Rose. Boa noite novamente a todos. Doutora Cristina, um prazer falar com a senhora. Pena que é só uma vez por semana. O autismo no adulto desenvolveu a inteligência e que a causa do autismo foi irradiação, por depressão ou rejeição da mãe durante a gestação ou por perseguição espiritual. Quero saber, doutora Cristina, se esse adulto se tratar com terapia psicológica e nos hospitais espirituais tem cura, ou nesse adulto o tratamento é só de manutenção? Olha, aqui nós temos o setor de psicopedagogia e o que a gente trouxe do mundo espiritual para o adiantamento deles tem uma melhora muito grande. Então, a gente não aplica aquilo que se está dando nas faculdades, a gente aplica aquilo que a gente trouxe do mundo espiritual. Primeiro, fazer a desobsessão do autista, quando ele tem problemas obsessivos, para depois você encaminhar para psico. Não adianta você encaminhar para psico com problema obsessivo. Ele não vai melhorar de jeito nenhum. Outro fator também que observo no autista foi o desprezo que a mãe deu a ele no estado gestacional. Ela castigou ele pelo emocional. Eu não aceito essa gestação, eu vou abortar, eu não gosto dessa criança. Isso foram mensagens que interferiu na formação neurológica dessas crianças. E quando essas crianças nascem, o que é que acontece? Nasce com uma confusão mental enorme.
Então, as mães tiveram uma participação negativa com relação à formação neurológica dessas crianças. Então, uma mulher grávida, ela tem que orar para o seu filho, ela tem que fazer evangelho para o seu filho, ela tem que amar o seu filho. Quando ela joga essa informação negativa, então ele vai nascer com um grau de agressividade muito grande. E quando eu vejo crianças aqui que ela agride muito a mãe, eu já sei que a mãe agrediu muito essas crianças. Silvia, é a sua vez, minha querida. Silvia? Silvia, o microfone dela está desligado. Eu acho que ela está com dificuldade de abrir. Se você quiser passar para a próxima, para a gente até dar tempo dela conseguir. A próxima, então, é a Graça. Tudo bem. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa A minha noite. pergunta é a seguinte: o autista absorve pelo coronário a agressividade, ele tem crise visual, dependendo do ambiente onde ele está, e tem controle auditivo. Todas essas percepções que ativam os neurônios cerebrais são resultados de uma exaustão mental? Eu fiquei com dúvida, principalmente nesse final, exaustão mental. Olha, existem lugares que as mães têm que prestar atenção. Você pegar um autista, levar para um shopping, então o que é que acontece? A parte auditiva dele é como se fosse uma explosão de barulhos. Ele vai agredir. Ele não vai aguentar aquilo ali. Então, você pegar um autista para transportar ele no metrô, ele não vai aguentar. Ele tem uma sensibilidade auditiva bastante alterada, uma percepção visual também. Então, isso não é para menos, isso é para mais. Quando é para menos, ele se acalma. Quando é para mais, eles não têm controle sobre isso. Por exemplo, eles têm uma dificuldade enorme de fixação de cor. Então, se eu colocar várias cores ao mesmo tempo num local, ele vai se irritar, porque é uma agressão visual para ele. E aquela agressão visual, ele vai reagir naquele ambiente, ele vai querer derrubar o que tem na frente, achando que aquilo ali vai agredir ele. A outra questão é o toque à sensibilidade. Geralmente, eu não gosto de tocar neles, porque eles não gostam do toque. A gente vai pouco a pouco conquistando ele pelo fator psicológico, né? Conversando, orientando, para depois ter essa liberdade de tocar nele. Porque se a gente toca, o que é que acontece? Ele se irrita. E se ele se irrita, eu tenho que respeitar a irritabilidade dele, porque é uma condição dele. Mas aos pouquinhos ele vai chegando. Então, eu já cuidei de autista que ele dava chute. Eu fui conquistando ele pelo tom de voz, que a gente não pode aumentar, tem que ser muito baixa essa voz, tem que ser muito meiga essa voz. Qualquer alteraçãozinha de voz, ele pensa que você está brigando com ele. Então, veja que tratar de autismo não é fácil. Então, eu sempre levo a voz bem calma, bem mansa com ele, para eles entenderem, eu quero me tornar amiga dele. Depois que eu conquisto a amizade, eu vou para a segunda etapa agora. Eu posso tocar nele, ele aceita, ele aperta a minha mão, ele dá o braço para aplicar o ectoplasma. E isso já é uma evolução para o caso dele. Então, depois disso, eu posso pegar na sua garganta, porque no laríngeo dele tem bloqueio de voz. Ele quer falar e ele não consegue. Então, se a gente conseguir tirar o eletronegativo do plexo laríngeo, ele vai melhorar. Então, é desse modo que a gente trata isso. Sim. Obrigada. Silvia?
Conseguimos Oi, agora? agora consegui. Boa noite a todos. A senhora Boa pode nos noite. a senhora pode nos explicar a diferença entre o emocional do autista kármico, que sente dor ao toque pela intensa sensibilidade, e o emocional de quem não é autista, mas sofre com enxaquecas por contaminação no coronário? Seria também contaminação no coronário que causa neles a sensibilidade ao toque? Olha, o autista kármico, a gente sabe que a paciência é fundamental, porque existe o grau de agressividade dele, porque ele se sente também agredido. E muitas mães, viu, ela não aceita o autista, não. Não pense você que ela aceita, não. Ela não aceita. E ele tem a percepção que ele é rejeitado. E essa percepção de rejeição é que causa nele a revolta. Então, tem mãe, que eu já vi mãe aqui falando que às vezes tem vontade de se matar, veja só. Então, olha, Deus confiou a ela uma criança especial para ela amar, não é para ela fugir da prova. A outra situação que nós observamos aí no autismo não kármico, pessoal, é você imagine o eletromagnetismo como milhões de formiguinhas lá no teu coronário e se irrita ele. Ele não tem controle sobre isso. E vem a hiperatividade, entendeu? E vem os movimentos involuntários. Eu não estou tratando aí do processo obsessivo. A contaminação coronária é muito séria. E eu mostro às mães, quando coloco a mão na cabeça dele, o reflexo do elétron no braço do médio, todo arrepiado. E eu mostro a elas, ó, tenha calma, que é isso aqui, que ele se irrita. Outra coisa que eles têm também é a percepção de ser amado. Então, eu gosto muito de cuidar deles. E depois de que eu cuido deles, eu recebo um abraço deles. Eles fazem questão de dar um abraço. Eles têm a percepção que eu quero cuidar deles. Eles têm a percepção que eu amo eles. Então, depois ele vem e me abraça. Eu abraço eles. Você vai ficar melhor, viu? Tenha paciência que você vai vencer. Então, olha, uma criança de 5 anos fazer isso é porque ele sabe a agonia que está nele. Ele sabe que aquele coronário dele ali está como se fossem formigas em cima dele. E na medida que isso vai diminuindo, ele vai se tornando mais sensível, ele vai se aproximando mais, entendeu? Mas quem for cuidar de autismo tem que mostrar para o autista que você ama ele. Zilá, é a sua vez. Doutora, a irradiação eletromagnética negativa no coronário tem relação com as doenças autoimunes? As doenças autoimunes, elas estão mais ligadas em radiação no baço, entendeu? Então, vamos dizer, se uma pessoa que pegou Covid 5 vezes, eu vou ter que fazer a cirurgia no baço, porque a imunidade foi embora. Então, a cirurgia espiritual no baço, ela vai limpar tudo aquilo ali que o vírus colocou como empecilho de filtragem ali, de vários vírus e bactérias que tem no organismo humano, que é a função do próprio baço. E eles têm melhora, está tendo resultado com isso. Então, a doença autoimune, ela tem uma grande ligação com o eletromagnetismo negativo no baço. O outro conselho que eu dou é colocar esse eletrodo aqui, ó, no baço, para dormir. Então, isso melhora muito a imunidade de vocês, principalmente para quem pegou Covid diversas vezes. Então, o eletromagnetismo, quando ele atinge o coronário, eu acho que é muito mais complicado do que o baço, porque o coronário está ali, pessoal. Todo o sistema vascular bastante sensível, né? Toda a parte neurológica de neurônios bastante sensível. No coronário está a memória. E muitas contaminação coronária pode levar a Alzheimer e a Parkinson. Então, é muito mais perigoso. Obrigada. Simone, é a sua vez. Simone? Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Boa noite, Simone.
Doutora, a minha dúvida é em relação ao coronário, né? A dores de cabeça intensa ou enxaquecas intensas também tem a ver com a falta de desenvolvimento mediúnico ou pode ser só uma contaminação mesmo com uma pessoa normal, que não seja médium? Tu é calma e estressada, criatura. Tu é calma ou estressada. Eu? Sim, você mesmo. As duas coisas. Ah, certo. É a culpa, hein? Eu É a sou as chuva que duas tal, né? coisas. Eu sou Pois, ansiosa ó, demais. vê só, no caso dos médicos que têm sensibilidade coronária, eles não podem ter estresse. Quando eles têm estresse, então o coronário ele pressiona e você começa a ter enxaqueca. A recomendação, no caso de enxaqueca, é colocar esse eletrodo aqui quando for dormir, aqui no frontal, ó, porque o frontal fechou. E quando o frontal fecha no médio, toda a retenção de energia, ela não está circulando, ela está dentro da cabeça. É por isso que sente a dor de cabeça intensa e às vezes com reação de vômito, que é enxaqueca. O que acontece com esses médios? Ele é açúcar e sal, né? Uma hora é calma, outra hora é estressado. Então, ele tem que ser açúcar. As duas coisas não podem ser. Porque o maior perigo dos médios estressados é a contaminação coronária que vai descer para as glândulas mamárias. Aí, isso no futuro pode ter câncer de mama, porque a carga eletromagnética é negativa. Então, tem uns que sentem peso aqui, de tanto estresse, ó. O peso é no bulbo, é nas costas, desce para a coluna e trava. É o nível de estresse que esses médios estão. Olha, nascer médio já é complicado, e nascer estressado piorou, entendeu? Então, os médios têm que ter uma estabilidade, que eles entendam que o maior perigo não são os espíritos que estão em volta deles, é o fluido. O fluido ele é muito mais perigoso que os espíritos. Um espírito não entra na tua coluna, mas o fluido entra, não é verdade? O espírito vai entrar na tua cabeça, mas o fluido entra na sua cabeça. E as doenças espirituais que eu tenho diagnosticado aqui em consulta, a maioria é por penetrabilidade fluídica. Nenhum espírito entrou dentro de ninguém, mas o fluido entra. Obrigada. Elaine, é com você. Elaine? Elaine, seu áudio está desligado. Melhorou agora? Tá ouvindo? Melhorou? Boa noite, doutora Cristina. Boa As noite. pessoas têm muita sensibilidade no couro cabeludo, no ponto de sentir na pele, no couro, as dores de cabeça. Isso são consequências de contaminação no coronário? Pode levar à calvície e até perda do cabelo nessas áreas? Pode sim. Pode, porque a carga eletromagnética ela vai penetrar nos poros e na raiz capilar e vai destruir, tá entendendo? Então, o que a gente percebe muitas vezes em locais que tem pessoas que bebem, são vários fatores de distúrbios hormonais. Então, se naquela casa o esposo bebe, a maior complicação vai ser para esse médico. Então, esse médico vai ter hipertensão, esse médico vai ter distúrbio hormonal causado pela penetrabilidade do eletromagnetismo negativo. Para a gente entender como isso é perigoso, tá entendendo? Então, se esse médico está num ambiente dentro de casa salutar, a saúde dele é muito diferente. Mas quando, infelizmente, é seu esposo, mas quando você está num ambiente que o esposo bebe, é muito complicado. Ele não vai entender isso. Também ninguém vai separar ninguém, mas você vai ter uma carga muito pesada. É justamente aí que a gente observa que as quedas de cabelo é independente da idade. Porque eu já vi médios, paciente meu com 15 anos de idade com perda de cabelo, com 20 anos com perda de cabelo. Mas quando a gente vai estudar todos esses fatores hormonais, provavelmente a tireoide sofreu uma carga eletromagnética muito negativa.
que provocou um distúrbio hormonal. Muito obrigada. Maria Madalena, é com você, Maria Madalena. Madalena? Ela está sem o... Ela está com dificuldade. Não, deu certo agora. Madalena, no áudio. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite. Doutora Cristina, na apostila, diz que o plexo coronário rege todas as funções e faculdades espirituais no corpo físico. Aí eu quero saber da senhora, a partir de qual idade na evangelização podemos passar esse ensinamento para nossas crianças, a fim de evitar que elas desenvolvam as patologias que se apresentam nesse plexo? Olha, as crianças que estão aqui na evangelização, a maioria dessas crianças eu tratei na barriga, né? Então, eles já têm uma noção de muita coisa. E aqui, praticamente, com 7 anos de idade, já tem criança que leva eletrodo para a escola. Qual é o problema? Porque quando chega na escola e se sente mal, ele mesmo vai fazer absorção coronária nele. E as professoras ficam estarrecidas com aquilo. E ligam para a mãe da criança: olha, vem aqui, que aqui tem um problema. O seu filho estava com a pilha aí botando na cabeça. A mãe diz: não, eu sei o que foi, ele estava com dor de cabeça. Então, essas crianças, elas já têm uma noção, a partir de 7 anos de idade, de como se proteger. Tem criança que leva algodão na sacola. Quando ele sente o timo dele queimar, ele já bota algodão em sala de aula. E o que eu acho engraçado é as educadoras. Elas deveriam também colocar, viu? Porque não é só a criança que está contaminada, elas também estão. Então, a gente vive uma era na ciência espiritual que, com 7 anos de idade, ele já tem noção que isso existe, que isso é prejudicial a ele. Então, as crianças, a partir de 2 anos, que eu digo aqui assim, olha, está contaminação no timo, deixa eu colocar um algodãozinho no timo, eles já gravam aquilo ali. Quando ele sente que aquilo ali está queimando, ele aponta para a mãe, aonde é que está queimando, e já pede o algodão com 2 anos de idade. Entendi. Isso aqui é incrível. Entendi, doutora Cristina. Muito Obrigado. obrigada. Muito obrigada. Marane, é com você. Vou fazer a pergunta agora, só um minuto. Deixa eu pegar ela aqui. Doutora Cristina, boa noite. Boa noite. Na aula foi citado como fatores que predispõem ao autismo o uso de drogas, álcool e a rejeição materna. Sabemos que hoje grande parte da população utiliza antidepressivos e hormônios anabolizantes, além de terem filhos mais tarde, né, após os 35. Esses fatores também podem colaborar para o aumento do autismo? Olha, a questão do autismo e o fator gestacional de 35, 38 anos, isso vai depender da evolução do espírito. Então, se esse espírito ele não for evoluído, e essa mãe também, ela não tiver compreensão, ele pode nascer com sequela. Porque quando ele não tem evolução, a matéria predomina sobre ele. Então, as sequelas podem vir. Se esse espírito ele tem evolução, e você engravida até com 38 anos, 40 anos, ele tem evolução. Então, o que é que acontece? Ele supera todas as fases. Porque o fator de saúde dele está no perispírito, não está na matéria. Entendi. Então, vocês imaginem aqui, que eu tive uma aqui, que ela teve uma bebê com 56 anos de idade. Veja só, eu levei a gestação dela até os 9 meses. 56 anos de idade foi mãe. E foi por inseminação artificial.
E a criança é bela, a criança é linda, entendeu? Tem 1 ano de idade. Agora, para essa criança vir uma mãe de 56 anos, ela tem evolução. Se ela não tivesse, ela não sustentava a gravidez, não. E a gente percebe, quando a criança chega aqui, a percepção da inteligência da criança. Ela é super inteligente com 1 ano de idade. Então, ela tem uma percepção nas palavras, na observação, em tudo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se a humanidade ela evolui, então os espíritos também vêm junto. Agora, veja, a justiça divina vai colocar espíritos bons numa mãe alcoólatra, numa mãe que fuma e bebe, numa mãe que se vicia, fica muito difícil. Porque se alguma coisa der errado, aquele espírito que é evoluído, olha, pessoal, ele vai pagar por um preço que não deve. Então, por isso que a justiça divina prepara a reencarnação conforme a afinidade de cada um. Se aquela mãe tem vício, aquele espírito também tem. Se der alguma coisa de errado ali, o que é que acontece? Ele contribuiu e ela também. Então, o maior processo aqui que eu já vi de bloqueio emocional foi uma mãe que rejeitou uma criança. Ela não aceitava a criança. A criança hoje está com 2 anos de idade e tem sequelas. A criança veio falar com 2 anos de idade. Veja a sequela. A criança é assustadinha. Então, quem foi o principal fator? Foi a mãe que atuou sobre o pensamento do espírito. Doutora Cristina, então esse sentimento materno, ele tem mais influência no autismo, porque assim, quando a gente fala de estudos, os estudos eles falam que o uso de antidepressivo antes de engravidar, a idade mais velha, né? Quando o pai ou a mãe trabalham à noite. Então, é isso que a ciência hoje fala. Não sei se é realmente o que é, mas é o que a ciência hoje fala que predispõe ao autismo. O fator emocional, ele está acima de tudo isso? A rejeição materna está acima de tudo isso? Eu acredito que a rejeição materna está acima de tudo isso. Porque, vê só, um sistema nervoso central sendo formado num centro, ele precisa de uma carga muito positiva. E você imagine que a origem da vida, que a mãe está rejeitando ele. Essas energias muito pesadas. Então, está acima do antidepressivo, porque dormiu tarde? Não. Isso não tem no mundo espiritual essas pesquisas. As pesquisas principais são a rejeição mesmo, entendeu? Então, isso é muito sério. Quando chega a gestante aqui, com 3 meses de gestação, querendo abortar, eu não deixo. Eu faço de tudo. Não, não pode ser assim. Se você não quiser, você dê, você não vai abortar. Você não pode fazer isso com a criança. Então, eu sou muito enérgica nesse sentido. A criança fez o que com você? Você matar a criança. A criança com 3 meses, eu não aceito isso. Está faltando o quê? Me diga o que você está faltando. É enxoval? Eu arrumo. É feira básica? Eu faço de tudo. Mas você não vai matar essa criança. Mas só que o espírito, o que é que acontece? Ele ouviu a rejeição. Ele está perto da mãe. E muitas vezes, o que é que acontece? Ele se deprime com essa situação. E a depressão, que a gente considera pré-reencarnatória, pode afetar o sistema nervoso central, que é a dele. E quando isso acontece, vai nascer com problema. Mas a mãe tinha tudo para evitar esse problema e não quis. Entendi, obrigada. Maria da Glória, a pergunta agora é sua. Boa noite, doutora. Boa noite, Maria da Glória. Aqui é uma pergunta. Como os pais de um adolescente de 13 anos com autismo autismo leve devem agir? Ela começou a se comportar estranhamente aos 9 anos. É inteligente, gosta de conversar e discutir com os adultos, e quando não aceitam seus pontos de vista, grita e põe as mãos nos ouvidos. Tem muita sensibilidade, passa sempre mal na escola, com vômitos e chorando convulsivamente. Faz terapia 3 vezes por semana
e faz 1 ano que descobriram que era autista. Ela já tinha feito outras espécies de terapia, ninguém tinha descoberto. Até que alguém pediu ela para levar ela para fazer um exame com um especialista nessa área. Aí foi feito e constatou que era autismo. Aí como os pais devem agir nessa situação? Olha, os pais, na verdade, eles têm que entender uma coisa. O casal tem que se unir com o objetivo. Amar e educar é fundamental. Então, não adianta você ter uma criança autista e também você deixar ela fazer o que ela quer. A educação dele tem que ser normal, como uma criança normal. E o que eu vejo aqui muitas vezes são pais com medo dos autistas. Eu não posso ter medo deles, eu tenho que me aproximar deles. Mas tem muito pai que eu vejo que o autista tem uma reação aqui e eles não dizem nada. Eles ficam calados, não orientam. São espíritos, uma percepção enorme. Se existe essa percepção, o que é que eu devo fazer? Primeira coisa é educá-lo, para ele ser um homem de bem. Se eles têm medo dos filhos, pessoal, a sociedade vai rejeitar essa criança pela agressividade, pelos gritos. Então, dá para educar o autista, dá essa educação. Eu faço de 15 em 15 dias. Imagine um pai que está com ele 30 dias no mês, e eles dizem assim, mas doutor, ele gosta muito da senhora. Sabe por que ele gosta? Porque eu gosto dele. E muitos pais não gostam, rejeitam. E isso fica difícil no processo educativo. Existe outro fator também, pessoal, de diagnóstico de autista errado. Tem muita criança que chega aqui e que ela não é autista, mas diagnosticaram com autismo, e eu sou teimosa e digo, não é. Quem deu esse diagnóstico está errado. Essa criança não tem característica de autismo. Respondida, Glória? Isso, obrigada, doutora. Obrigado também. Doutora, chegamos à última pergunta, que é a minha. Nós estamos assistindo aí o aumento de viciados, né, de drogados, de álcool, drogados em drogas, né, e álcool, e também o aumento de esquizofrênicos. Temos a droga como elemento que não é favorável ao sistema nervoso e à penetrabilidade da chuva negra. Isso significa que a tendência é aumentar cada vez mais o número de viciados em drogas, álcool e, consequentemente, esquizofrênicos? Olha, eu acredito que nós teremos aí momentos de turbulências na humanidade, mas que a natureza vai resolver isso. Através de vírus, bactérias, e essa seleção natural nos praticantes de consumo de droga, de álcool, eles estão incluídos nisso, eles não vão resistir. Então, as pessoas que estão procurando a espiritualidade, Deus, procurando o equilíbrio, elas vão se manter. Comparamos isso a uma arca de Noé. Só que essa arca de Noé só vai entrar agora os viciados, entendeu? Mas só que ela não é para salvar eles, é para tirar eles daqui para um plano inferior, pessoal. Então, o que está acontecendo é que estão liberando tudo e os mais fracos, os que têm o mal oculto, estão se revelando. E na medida que se revela, isso tem sequela. Uma gestante que vai se viciar em maconha, ela vai ter um filho que vai ter convulsão. Como é que o Estado vai manter uma UTI completa de crianças com convulsão que pode ficar ali até anos e anos? Vai chegar um momento que o Estado vai recuar e vai dizer, olha, não pode mais droga, porque nós estamos tendo um prejuízo enorme. Aí você imagina essas crianças crescerem, essas crianças não vão reproduzir, não vão trabalhar, porque as convulsões são crônicas, e o governo vai aposentar essas crianças, vai chegar um momento que vão ter que dizer assim, olha, está proibido droga, está proibido bebida, porque não tem condições não, porque está nascendo mais doente do que sadio. Então, o que a gente está vivendo é uma transição liberal
onde as pessoas estão se revelando. Se você é uma pessoa boa, você está se revelando que é uma pessoa boa. Se você é uma pessoa que tinha dúvida, eu faço o bem ou o mal, agora você vai dizer, eu vou fazer o mal, porque estão liberando. Então, a tendência até 2050 é piorar muito, não é melhorar, não, é piorar muito. Então, as coisas só vai dar uma aliviada através de 2060, por aí em diante. Mas, chegando em 2050, a natureza vai se revelar contra o homem. Mas não é contra os bons, é contra os maus. Então, agora mesmo nós ficamos sabendo que tem um vírus no Japão matando homossexuais. Agora, não quer dizer que são homossexuais. Então, olha, a natureza ela é muito seletiva. E nessa seleção, ela sabe que Maria Amélia está se melhorando. Não vamos tocar ali. Esse aqui está se melhorando. Mas esses aqui não. Esses querem atrasar o progresso do planeta. Então, o que acontece agora? Toda a comunidade LGBT está desesperada. Estão desesperados por quê? Não foram desafiar a justiça divina? Não foram dizer que Jesus era bicha? Não puxaram Jesus pelos cabelos lá no Rio de Janeiro, dizendo que o diabo tinha mais força do que Jesus? Aí eu quero ver a comunidade LGBT agora fazer isso. Porque agora, pessoal, quem manda um planeta sobre intervenção, não brinque nem com Deus, nem com Jesus, que você sabe. Porque agora é imposição da justiça divina sobre aqueles que não querem evoluir. Alguns pacientes meus também, que é homossexual, voltou ao tratamento. Por que você voltou? Ah, eu estava precisando. Estava não, eu estava perturbado. Não foi não? Por isso tu voltou. Eles estão sentindo que algo se aproxima, cobrando deles. Então, tudo aquilo que a gente faz contra Deus se volta contra a gente, não adianta. Isso não vai chegar a Deus, vai chegar a você. Isso não vai chegar a Jesus, vai chegar a você. Então, por isso que eu não me preocupo com a inferioridade humana, porque eu sei que ela tem limite. E esse limite imposto pela justiça divina está chegando, pessoal. Qual foi a profecia de Jesus para todos vocês? Os mansos herdarão a terra. Então, isso quer dizer que os outros que querem desafiar mansos, eles não são, né? Vão ter que responder. Muita paz para todos e obrigado a vocês. Nós que agradecemos. Assim seja. Senhor, Divino Mestre Jesus, só temos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que nos dá de caminhar lado a lado contigo, Senhor. Sentir a tua dor e sentir o teu sofrimento. Mas dizemos, Senhor, não temos nada a reclamar. Só agradecer, Senhor. E a dizer que seja feita a vontade do teu Pai e não a nossa. E no momento, Senhor, que as nossas lágrimas derramar, que o teu lenço de amor enxugue cada gota, mas não deixe que a gente pare a nossa caminhada no bem, porque é o bem que engrandece o homem, é o bem que fortalece a própria humanidade. Pedimos, Senhor, os métodos espirituais e visita o lar das nossas irmãs, afastando as influências de suas dores. Em teu nome, Jesus, damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos. Obrigado a todos vocês.